Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom ter a companhia de vocês neste momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Que você possa ter nesse momento conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estar lição? E hoje, terça-feira, 24 de março de 2026, a lição 13 de hoje, ela tem como título Maduros e Convicto. A lição de hoje, ela é baseada ali em Colossenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele envia cartas ou epístolas com bastante sinceridade para irmãos de várias igrejas, e agora nesse momento ele envia para a igreja de Colossos. E ele saúda, seus colaboradores, e aqui no caso Epáfras. Ele expressa que todos da igreja se esforçassem em oração para serem maduros, perfeitos espiritualmente, através de um amor sacrificial e convictos, e plenamente assim, seguros, do que eles estavam fazendo, a vontade e o querer de Deus, que eles pudessem realmente ser determinados, perseverantes e firmes nesse caminho para a salvação. O que nós podemos ver aqui na lição de hoje é que você ter assim, um propósito na sua vida, ele é essencial para todo e qualquer empreendimento, seja ele físico ou espiritual. E o ministério de Paulo e seus colaboradores exemplifica isto, essa determinação que nós vemos ali no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, e só os resultados que eles conseguiram ali, por si só, já responde tudo que ocorreu em termos de resultados, onde o evangelho, através desse propósito dos colaboradores e da igreja, o evangelho se espalhou para o mundo todo, que Paulo fala em Colossenses 1:23. E este foco também é necessário para os dias de hoje, para que nós possamos realmente ser capacitados, e que esse resultado seja positivo. Assim, nós devemos compartilhar a verdade e alertar o mundo, principalmente para a segunda vinda de Cristo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo ele narra os propósitos de que um cristão deve ter e que a igreja de Colossos deveria ter, e de como esses propósitos deveriam ser alcançados. E Paulo ele faz com que Epáfras conduzisse realmente a igreja de todas as informações que Paulo passava para ele, e Paulo se consagrava nesse momento e falava realmente para Epáfras, que é um homem reto, um homem correto, para ele passar todas essas informações para a igreja. E Epáfras, em oração, ele intercedia pelos irmãos da igreja, e ele falava também para que os irmãos conseguissem maturidade espiritual, permanecessem firmes no caminho do Senhor, com uma dedicação assim, especial, para que eles pudessem se esforçar na fé. E dentro dessa carta, Epístola de Paulo, ele fala alguns elementos importantes nessa oração, que ele coloca lá: conserva-se, o verbo significa você estar firme, permanecer firme e inabalável com fé no Senhor, diante desse trabalho que nós temos que fazer para levar o Evangelho para frente.
Ele diz também que nós devemos ser maduros, né? E a palavra grega significa perfeito ou maduro, indica uma maturidade espiritual, né? Pessoas não sendo mais crianças, mas pessoas assim, com o tempo vão obtendo uma bagagem espiritual e vão tendo controle de toda a sua ansiedade, de todos os seus problemas e passando a verdade para os outros. E o que outra palavra que diz aqui, que Paulo diz também, ele fala plenamente convictos, né? Essa é uma só palavra grega que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido, né? Algo que tem a certeza que vai ocorrer, levado assim na sua totalidade. E assim, meus amigos, ter um propósito, né, para nós realizarmos qualquer negócio, qualquer empreendimento e qualquer coisa dentro da igreja, principalmente espiritualmente, é essencial que nós venhamos a planejar bem esse propósito para que ele aconteça, para que ele possa, para que nós possamos obter resultados disso. Isso envolve alinhar todos os valores que nós temos, envolve alinhar dons, talentos, vocação, conforme a vontade de Deus, transformando o nosso ministério em um empreendimento de serviço e adoração a Deus, cujo propósito vai além de se obter conquistas, onde se busca impactar vidas, pessoas e honrar e glorificar a Deus, que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. O trabalho do apóstolo Paulo e de seus colaboradores, mais precisamente cooperadores, identifica essa determinação que nós vemos ali em Filipenses 3, versículos 13 e 14, onde só o resultado que nós observamos na Bíblia, só por si só, já responde e mostra que o Evangelho se espalhou por várias igrejas no mundo todo, pela determinação desse apóstolo e de seus colaboradores e da igreja, que Paulo fala em Colossenses 1, 23, cujo resultado foi em decorrência de que eles tinham um propósito. E esse é o foco necessário para os dias de hoje, que nós tenhamos propósito dentro da palavra de Deus, espiritualmente, para pregarmos o Evangelho. Paulo aprendeu que as suas conquistas terrenas não tinham valor algum quando foi conquistado por Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, o mérito é para Jesus, que está lá em Filipenses 3,12. E Paulo descobriu que ele mesmo, nas aflições, nas suas dificuldades, fosse ali através de privações, nas angústias, nos açoites que ele teve, nas prisões com a qual ele passou, né, devido ao Evangelho, nos tumultos, né, que ele fala lá em 2 Coríntios 6, 4, 5, ele sentia uma alegria inexplicável de que nada ninguém podia destruir o seu propósito de proclamar o Evangelho, de salvar pessoas para o reino dos céus. Ou seja, trabalhar com forças, né? Trabalhar com todo o seu conhecimento para alcançar pessoas, e o fazia como gratidão ao Senhor por ter dado essa oportunidade de estar no reino dos céus. O que nós podemos observar é que no livro de Colossenses, Paulo induz que em seu trabalho os líderes cristãos também devem se concentrar em um só objetivo, um só propósito, de ajudar os membros da igreja a crescerem na fé e se alinharem plenamente com a vontade de Deus. Deveriam exercer a fé e orar para que os demais crentes, se tornem perfeitos e plenamente convictos, que Paulo fala em Colossenses 4,12.
À primeira vista, esses termos podem transmitir uma falsa impressão assim de que Paulo estava defendendo a impecabilidade ou a perfeição. Não, não, meus amigos, absolutamente. Mas não é o caso. Paulo está mostrando um propósito de vida que nós devemos ter, mesmo sendo pecadores, nós levarmos o evangelho para frente. A palavra grega traduzida como perfeito, que é teleios, né? Que significa simplesmente estar maduros. Não é perfeição de nada, que não tem defeito algum, que não peca. É estar maduro, consciente daquilo que você está pregando. Que fala em 1 Coríntios 2,6, fala também em Filipenses 3,15. E diante desses valores, Epáfras foi um desses colaboradores de Paulo, que ele é natural ali de Colossos mesmo, né? Exercia um papel tremendamente importante na propagação do Evangelho, que Paulo tinha uma maior consideração por ele, que o chama de amado converso e fiel ministro de Cristo, que ele fala lá em Colossenses 1,17, pela competência, né, desse homem chamado Epáfras, que era um homem reto, maduro, que espalhou o evangelho ali por Laodiceia e Hierápolis, né? E por realmente amor a Cristo, por gratidão a Cristo, ele fez isso. E as saudações que Paulo dá a este colaborador, e também é para a igreja, e as orações que eles faziam, tanto por eles, e Paulo fazia por ele, por esses colaboradores, foram motivações para os crentes dali, para verem os resultados do que o poder da oração pode fazer. Ele orava porque tinha, no caso estamos falando de Epáfras, né? Ele orava porque tinha um propósito, né, de que os colossenses conservassem maduros e plenamente convictos da vontade do Senhor, que nós vemos lá em Colossenses 4,12. Paulo, em sua oração, acrescenta mais alguns elementos e ele usa a palavra grega de pierro, né? Ou seja, plenamente convictos, né? Quando é aplicada a todas as pessoas com referência à ação de Deus ao encher alguém do poder e de bênçãos espirituais, que fala lá em Atos 2,28, fala em Romanos 15,13. Ou seja, plenamente certo ou levado à totalidade na certeza de que haverão resultados e o de fato ocorreu. A Bíblia menciona um dos bons exemplos, né, de propósito, Abraão, que ele estava plenamente convicto de que Deus cumpriria sua promessa, mesmo eles passassem, que ele, Abraão, passasse por um monte de dificuldades que parecia para ele impossível, mas que ocorreu. Está em Romanos 4,21. Paulo desejava que os membros da igreja em Colossos desenvolvessem um caráter semelhante ao de Cristo. Quando o apóstolo diz toda a vontade de Deus, a palavra toda indica algo completo, e Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento da vontade e do querer de Deus, vivessem de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória, que ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículos 9 até 11. E assim foram as características adicionais da maturidade espiritual desses colossenses, desses colaboradores, dessa igreja ali de Colossos, né? Onde Paulo falou sobre estar vinculado em amor a fim de alcançar toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Paulo realmente dá um recado também para nós, da nossa necessidade, né, de nós amadurecermos espiritualmente, buscarmos estudar mais a palavra de Deus, né, através das Escrituras. E se nós não temos esse entendimento da palavra, que nós possamos pedir para Deus de joelhos em oração, para que Ele possa enviar o Espírito Santo e nos dar esse entendimento e sabedoria. E ali começa a maturidade,
Ali começa a nossa convicção de que a salvação somente vem através de Jesus e mais ninguém. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.